Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Marcelo Lasno e hoje vamos trabalhar essa parte importantíssima na reprodução humana, que é discutir com vocês o conceito de gametogênese. Então, o que falamos sobre gametogênese e o que significa o processo de gametogênese em si? O processo de gametogênese, ele essencialmente é um processo de formação dos gametas. Então, em todas as espécies onde isso ocorre, né, a necessidade dos gametas como elemento de reprodução, existe uma gametogênese. É lógico que aqui a gente vai dar um enfoque humano, mas que fique claro que esse evento também acontece em outras espécies. Essencialmente são dois gametas, né, o masculino e o feminino. A espermatogênese é o título que a gente dá, né, conceitualmente, para a produção do espermatozoide. E a ovulogênese, ou ovogênese, essa palavra vai aparecer aí ao longo da aula, a gente usa como um termo para a produção do gameta feminino. O gameta feminino ele pode ser o ovócito ou pode ser o óvulo. Em situações excepcionais, pode até ser células mais prematuras que essas que estão listadas aí. Mas isso vai ser importante numa discussão futura que a gente vai fazer para a identificação exata de qual é a célula que fica disponível para fecundação. A célula que é passível de fecundação é o efetivo gameta da espécie. E vocês vão ver que, no que diz respeito à mulher, né, vai haver uma situação muito particular e que vou discutir, que vai justificar essa necessidade aqui, né, de eu dizer que nem sempre, né, o óvulo é exatamente o nome do gameta feminino nos animais. Lembrando que nos vegetais também existe o processo de gametogênese, mas lá as células finais recebem outros nomes, né? Embora até no caso do gameta masculino exista um esforço recente de aproximar a nomenclatura com a nomenclatura animal, né? Chamando também lá o gameta de espermatozoide, mas isso não é um consenso, então usa-se muito ainda lá anterozoide, né, como um termo para as criptógamas, e núcleo espermático para as fanerógamas, tá? Enquanto que no feminino, aí sim, a nomenclatura específica, a gente chama de oosfera lá. Mas, como eu disse, nosso foco aqui é humano. Eu vou mostrar para vocês o processo de produção dos dois gametas humanos, tá? Primeiro, comecemos com o gameta masculino, processo esse conhecido com o nome, então, de espermatogênese, onde esse processo efetivamente se dá. Então, o local exato da produção desses gametas é essa região colocada aqui no centro do slide, né, com o nome de túbulos seminíferos. Então, essa região, né, que está aqui, deixa eu ver se eu consigo assinalar aqui essa região, né, central aqui, ó, corresponde ao que a gente chama de túbulos seminíferos. Então, são nos túbulos seminíferos que vai acontecer o desenvolvimento da espermatogênese. Mas, aproveitando, né, a visão geral que se tem aqui, tudo isso fica dentro do testículo, portanto, o testículo é o local, né, da espermatogênese. Depois que esse espermatozoide é feito, ele acaba ficando algum tempo aqui, na casa de uma dezena de dias para mais, às vezes, dentro aqui do epidídimo, que é considerado uma zona de maturação. Depois ele sai aqui pelo canal deferente, por ocasião de uma excitação. Mas essa história a gente vai conhecer num outro momento, quando eu estiver falando do sistema reprodutor masculino propriamente dito. Aqui, gente, é um corte que se fez dentro do túbulo seminífero, né? Então, toda essa região central aqui, né, onde eu estou passando aqui o cursor, gente, ó, corresponde ao túbulo seminífero, e essa região que fica para fora, então, corresponde à área que a gente chama de interstício. E aí ficam células importantes, tá? Esse grupinho de células aqui, ó,
são as chamadas células intersticiais. Aqui, ó, tá? Aqui na legenda, ele está usando um outro termo, tá vendo? Ó, de células de Leydig, né? É um termo que está em desuso, né? Desde os anos 90, pelo menos a princípio, por conta da regra da substituição, né, dos nomes de homenagem. Então, as células intersticiais, né, são as células hoje, o nome que deveria ser usado. Essas células são importantes, gente, porque são células produtoras de testosterona. Então, essas células vão produzir o hormônio masculinizante. A gente não vai focar aqui na testosterona, mas já citando, ela vai participar da mediação e da estimulação desse processo, mas o processo de espermatogênese, ele se dá estritamente aqui dentro do túbulo. Agora, com um detalhe, tá, gente? Também aparecem células aqui, ó, tá, como essa aqui, né, que são células que não são da chamada linhagem germinativa, ou seja, as células que resultarão no espermatozoide. Essas células que volta e meia aparecem aqui, tá, um pouco diferentes, tá vendo? Essas células são chamadas de células de Sertoli, ou Sertoli, tá? E essas células são células muito importantes, né, para o desenvolvimento e para a garantia de que a espermatogênese se dê. Então, as células de Sertoli são células que estão ligadas, por exemplo, aparentemente com a nutrição das células germinativas, que estão todas elas nesse azul, né? Essas células mais azuladas são as células chamadas de células germinativas. São elas que estão na linhagem exata que vão resultar no espermatozoide. Aqui, de novo, ó, né, para vocês terem essa noção, então aqui, né, são as células intersticiais, ó, as células de Leydig, tá? São as células produtoras de testosterona. Eu falo Leydig, tá, gente? Tem uma questão de pronúncia aí. Tem gente que fala de Leydig, Leidig, e enfim, tá? Mas são as células intersticiais, tá? E aqui as células de Sertoli, tá? Que são essas células que eu estava falando para vocês, que são células acessórias do processo de espermatogênese, na medida que elas são células que dão suporte para processos, mas elas não resultam efetivamente nos espermatozoides. Porque as células da linhagem germinativa, que são essas aqui, ó, começando com essa célula inicial, que ela fica bem rente à parede do tubo, né? Aqui, ó, é a parede do tubo, né? Então, essas células ficam bem rentes à parede do tubo, são as espermatogônias, são as células iniciais. Então, elas vão sofrer todo um processo, né, que eu vou descrever já já, e essas são ditas células germinativas, tá? Então, gente, o processo de espermatogênese, ele vai consistir nisso, tá? De pegar essas células iniciais, chamadas de espermatogônios, e fazer com que elas sofram processos até serem chamadas de espermatozoides. Isso tudo é muito importante que se diga aconteça nos testículos, né, especificamente como eu mostrei nos túbulos seminíferos, são aquelas estruturas internas do testículo, e com uma motivação hormonal, né? Os hormônios são os grandes desencadeadores, né, e mediadores desse processo da espermatogênese. Essencialmente esses dois hormônios que vocês estão vendo na tela, o FSH, que é um hormônio hipofisário, um hormônio chamado folículo estimulante, um hormônio que vem da hipófise, também vai ter um papel determinante lá na fertilidade feminina. Inclusive, o nome FSH é um nome que se justifica pelo feminino, né? Porque vocês vão perceber que não há um folículo aqui exatamente. E a testosterona, né? Que é esse hormônio feito pelas células intersticiais, pouquinho também feito pelas suprarrenais, né? Pela zona cortical das suprarrenais, mas sobretudo feito aqui na região do próprio testículo pelas chamadas células intersticiais. Então, isso que está na tela seria aí um resumo, vamos dizer assim, do que o processo vai ser. Agora, um detalhe importante, que é um esquema, né, e tem essa pretensão de ser um esquema e está muito reducionista, porque a espermatogônia ela não vira diretamente o espermatozoide, e sim, vocês vão perceber, tem uma série de etapas intermediárias e expliquemos elas agora. Então vamos lá. Na tela já temos aí todo o processo de espermatogênese, desde a espermatogônia, que está lá em cima, até os espermatozoides que estão aqui embaixo. No entanto, vocês vão ver que existem formações intermediárias, né? Estruturas intermediárias, células intermediárias nesse processo. Então começa-se aqui com a espermatogônia,
ela vai derivar o que a gente chama de espermatócito primário, depois o espermatócito secundário, depois espermátides e, por fim, os espermatozoides. Como isso acontece? Então, vamos lá. A primeira fase da espermatogênese a gente chama de fase da multiplicação ou fase germinativa, que corresponde essencialmente a isso aí, ó, as espermatogônias, que são células diploides, tá? Já são células germinativas, mas ainda diploides, elas têm uma capacidade importante, que é a capacidade mitótica, ou seja, elas têm a capacidade de deixar de ser uma para ser duas, sem, no entanto, variar o número de cromossomos, tá? Então, as espermatogônias são células iniciais do processo, com esse vigor, né, dessa capacitância que ela tem de gerar milhares de outras, tão somente fazendo mitoses. E essa é a primeira fase do processo da espermatogênese, tá? É o processo de formação de novas células por mitose. A segunda fase da espermatogênese é a chamada fase de crescimento. Então, essas células que se reproduziram intensamente, elas param de reproduzir e entram numa uma interfase que faz com que elas ganhem volume, que elas ganhem tamanho. Essa fase é chamada de crescimento. Não há mudança na ploidia, ou seja, as células são 2N e continuam sendo células 2N. Agora, essa formação, né, esse desdobramento da espermatogônia acaba fazendo com que a nomenclatura da célula mude. E essa célula crescida não é mais chamada espermatogônia e passa a se chamar espermatócito 1 ou espermatócito primário. Ainda 2N. Aí vem a terceira fase. A terceira fase é chamada de fase da maturação. E o que caracteriza ela é a meiose. Então, vai haver uma divisão meiótica. Então, se você acompanhar aqui do lado, né, esse processo que eu estou circundando aqui, ó, toda essa passagem aqui, ó, é a meiose, percebe? E aí, é isso que a gente chama de fase da maturação. Então, primeiro vai haver uma meiose 1, onde vão ser formadas, né, duas células, aí já com ploidia reduzida, para 23 cromossomos, trata-se de aqui de espécie humana, né, que é a formação dos chamados espermatócitos secundários. E aí vem uma segunda divisão meiótica, né, onde os cromossomos não vão ter variação numérica, né, apenas de quantidade, né, na quantidade de DNA vai variar, porque vai se separar as tais cromátides, e na segunda fase da meiose formam-se as espermátides. Isso que a gente chama de fase de maturação. As células ainda estão relativamente ovoides a essa altura, e elas requerem toda uma transformação na célula conhecida como espermatozoide, né? Aqui está éspera, aqui cortei aqui a imagem de um espermatozoide. Então, esse processo aqui, ó, de transformação da espermátide em espermatozoide é a quarta fase, turma. É a fase que a gente chama de espermigênese. Toma cuidado que o slide todo é a espermatogênese. A espermiogênese é só esse processo final de diferenciação celular que vai acontecer por ocasião da finalização da espermatogênese. Então, essas são as quatro fases da gametogênese masculina, né? Começa com a fase de multiplicação, depois se segue para a fase de crescimento, depois maturação e, por fim, espermiogênese. O tempo total, né, desse processo é relativamente curto à medida que as espermatogônias começam a entrar em crescimento, tá? Dá mais ou menos em torno de 2 dias. Então, um processo relativamente rápido. Depois, os espermatozoides devem passar um tempo, né, em processo de amadurecimento no epidídimo, mas aí é uma outra história, tá? Gente, aqui então, para tentar revigorar aí um pouco, né, o que eu acabei de falar, tá aí o processo. A espermatogônia cresce e vira o espermatócito 1. Eu sei que nessa minha imagem aqui não está, né, muito ressaltada aí esse aumento de volume, mas é o que acontece para formar o espermatócito 1. E aí vem a fase da meiose, né, gente? Primeiro formando os espermatócitos 2, e depois as espermátides. E aí a fase final, que é essa fase de espermiogênese, né, onde vai ocorrer aqui a transformação da espermátide em espermatozoide.
Aqui, esse processo um pouquinho mais isolado aqui, para a gente ter uma atenção focal aqui no como é que se dá esse processo que é o da espermiogênese, tá? Então tá aí a espermátide, que é essa célula mais à esquerda, virando o espermatozoide, a célula mais à direita. Várias coisas acontecem durante a espermiogênese, mas eu quero chamar a atenção de vocês essencialmente para três modificações importantes. Primeira modificação importante é uma redução citoplasmática. Ó, você vê que há um excesso citoplasmático que vai ser eliminado. Então, isso é uma característica, né, do processo de espermiogênese. Segundo processo que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras é o processo que envolve os centríolos para a formação dos flagelos. Né? Então, ocorre o desenvolvimento flagelar a partir dos centríolos. E o terceiro processo é esse processo que está acontecendo aqui em cima, olha, a formação de progressiva de uma bolsa, chamada de acrossomo. Está aqui o nome, ó, acrossomo, uma bolsa cheia de enzimas que vai ser muito importante para a penetração do espermatozoide, para perfurar as camadas iniciais do gameta feminino. Vocês vão ver no finalzinho que recobre, né, garante uma certa proteção e especificidade de fecundação para a nossa espécie, mas não deixam de ser barreiras essas que vão ter que ser destruídas por enzimas que estão aí dentro do acrossomo. Então, a remoção de um excesso citoplasmático e as formações de flagelo e acrossomo são os principais eventos, né, que acontecem nessa etapa de espermiogênese. Aqui são coisas que podem acontecer, né? Muitas das vezes a gente fala muito que tudo parece assim se dar de uma maneira muito precisa, irretocável, e não é verdade. Existem muitas malformações durante aí o processo da espermatogênese que acaba resultando em diversos espermatozoides anormais. Tá? Essa anormalidade ela é normal, sem nenhuma questão a mais aí, não há trocadilho nenhum, mas essa normalidade é normal quando ela se dá até 10%, né, do total de espermatozoides feitos. Quanto mais de 10% dos espermatozoides saem com características anormais, isso pode impactar diretamente na fertilidade do homem e, consequentemente, dificultando para ele a paternidade. Muito bem, agora vamos ver o que acontece no corpo feminino. É a ovogênese ou ovulogênese. Então, aqui é uma visão geral que lembra muito o processo masculino. Existe um período de multiplicação ou germinativo, onde as ovogônias, né, o sufixo é o mesmo, essas células iniciais, fazem diversas mitoses. Então, isso tem um correspondente claro com a primeira fase da gametogênese masculina. A segunda fase é o período de crescimento, então onde essas células elas aumentam de tamanho. Esse processo é o processo chamado de fase de crescimento, como no masculino também, e a nomenclatura também vai modificar. Né? A gente vai deixar de falar em ovogônia para usar o termo agora aqui, ó, ovócito 1 ou ovócito primário. Tá? Ovogônia, tá? E ovócito 1, ovócito primário. E aí vem o período de maturação, que vai resultar no ovócito 2, na primeira parte da meiose, lembra que é a parte da meiose, né? E no óvulo na segunda parte da meiose. Nessa parte final aqui, gente, bom, antes de eu falar dessa parte, lembrar que, embora alguns autores comentem de alguma possibilidade de uma quarta fase, que seria equivalente à espermiogênese, não é clássico isso, não é comum. Então a gente acaba dizendo que as fases na ovogênese são 3 e não 4, como na espermatogênese. Em contrapartida, aí sim, que era o que eu ia falar, existem duas coisas importantes aqui a serem ditas. Uma primeira é que vocês já estão observando que é a seguinte, gente, quando faz a meiose aqui, ó, né? Olha lá o que acontece. A divisão do citoplasma é desigual, tá vendo? Forma-se uma célula bem maior que a outra. Isso não acontece lá no masculino. E segundo, é que essa parte aqui, ó, que vai realmente formar o óvulo, só vai acontecer se houver a fecundação. Então, são duas coisas que são necessárias de dizer.
né, já mostrando aqui uma, é essa questão dessa citocinese, né, que é a divisão citoplasmática, uma citocinese desigual, como vocês estão oportunamente vendo aqui, e essa questão de haver só a formação de um óvulo, propriamente dito, se houver fecundação. Se não houver fecundação, aí não há a formação do óvulo, ou seja, a mulher ovula efetivamente o ovócito 2, e é o ovócito 2 que é efetivamente fecundado, viu? Então, quem se comporta como um gameta, efetivamente é o ovócito 2. Aqui está o mesmo processo, só que numa visão diferente, mais proximal do que a realidade, mas é aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Primeira fase é a fase da multiplicação, onde as ovogônias vão sofrendo mitoses, né? Assim como lá no masculino. A segunda fase é a fase do crescimento, onde a ovogônia vai dar origem ao ovócito 1, chamado ovócito primário. E a terceira fase é a fase da maturação, onde vai se dar a meiose, mas é aquela meiose com uma característica muito peculiar, né? Que vai haver a formação de células com volumes muito desproporcionais entre si. Então, não há uma divisão irmã, né, do citoplasma, ou seja, a citocinese é dita desigual. Então, esse é um panorama da ovogênese ou ovulogênese. Bom, as surpresas e especificidades do feminino ainda não acabaram, tá? Existe uma coisa muito importante que é a temporalidade dos dois eventos, né? A espermatogênese, ela é um processo que acontece a partir da puberdade. Então, a partir da puberdade, tem-se ali uma atividade da espermatogênese intensa, né, que vai se dar até, enfim, aí varia muito, né, o momento onde acaba, onde esse processo termina, né, onde ele não é mais feito. Mas o interessante é que durante a infância e os períodos iniciais, né, dessa transformação, não há formação, né, dos gametas, enquanto na mulher não, né, esse processo é muito precoce no feminino. Então, de novo, gente, o processo todo, mas olha só que interessante. A fase primeira, que é a fase de multiplicação, na mulher, gente, acontece entre 5 a 24 semanas de gestação, gestacionais. Então, 5 semanas é exatamente, né, o período ali onde vai se definir que o feto seja feminino. E a marca disso é que já vai haver a proliferação das ovogônias a partir da quinta semana gestacional, que vai mais ou menos a 24 semanas, ou seja, 6 meses de gravidez do feto feminino, as ovogônias já estão em multiplicação. E chegam mais ou menos a esse número que vocês estão vendo na tela, 7 milhões. E nunca mais vão ser feitas. Então, as ovogônias se multiplicam até chegar a esse número de 7 milhões. Logo depois, já acontece a fase seguinte, né, que é a fase do crescimento. Então, aquela transformação de ovogônia em ovócito 1 se dá de 24 semanas gestacionais, ou seja, sexto mês de gravidez, até 6 meses de nascida. Então, a criança, a menininha, né, não completou nem um ano de idade, tá? Mas já passou, né, por toda essa segunda fase. Completa a segunda fase, que é a fase do crescimento. E daquelas 7 milhões de células que foram formadas por mitose, 7 milhões de ovogônios, 400 mil vão crescer. 400 mil crescem. E aí, a partir da puberdade, uma vez por mês, uma célula dessa, de ovócito primário, né, vai entrar em processo meiótico e vai liberar o ovócito 2. Isso vai acontecer aí, varia, né, mas em torno de 12 aos 45 anos, em torno de umas 400 vezes, que vão ser os 400 ciclos menstruais. Então, assim, durante a puberdade, toda essa fase reprodutiva efetivamente da mulher, vai se dar esse processo terceiro, nessa terceira fase, a partir da puberdade até a menopausa, que é quando isso vai se extinguir, né? E aí a mulher fica definitivamente infértil. Então, são 400 ciclos menstruais por volta disso, né? Que uma mulher tem numa vida. Seriam, então, 400 chances de engravidar, né? Depois disso, não tem mais essa capacidade, embora, né, todos esses valores que eu trago aqui
são valores médios, né? A gente tem casos aí que fogem, né, às vezes até muito, né, desse suposto intervalo aqui rígido, porque não é rígido, mas é em torno mais ou menos disso que eu estou mostrando. Deixa eu aproveitar e comentar aqui que quando tem aquela citocinese desigual, né, que acontece aqui, ó, a formação do ovócito secundário e a outra célula, tá, gente? Ela recebe esse nome aqui, ó, glóbulo polar ou corpúsculo polar. É essa célula diminuta que se forma com a citocinese desigual. Essa célula degenera, algumas até entram em meiose 2, tá vendo? Antes de degenerar, mas acaba degenerando. Ou seja, não vai dar em nada, né? E aqui, volto a dizer, precisa da fecundação, né, para essa etapa aqui se desdobrar e acontecer a chamada meiose 2, que vai resultar em um novo glóbulo polar também, tá? O chamado segundo glóbulo polar, mas que degenera, como eu disse, não vai dar em nada. Aqui um pouco dessa sequência, né, que a gente vai ver melhor na aula de ciclo menstrual, mas aqui para todo o desenvolvimento que começa com o ovócito 1, tá vendo? Ó? E aqui se dá, isso aqui é o interior do ovário, né, e que vai se dar ao longo do ciclo menstrual com o desenvolvimento do ovócito 1, né, em ovócito 2, ou seja, essa fase aqui é a fase da maturação, que só se dá a partir da puberdade, motivada também por hormônios, né, gente? Esse desenvolvimento aqui vai ser especialmente ação do FSH, que aí sim faz jus ao nome, né? Efetivamente, que é o tal do hormônio folículo estimulante, tá? E aqui a ovulação. Aí você vê que quem é ovulado é o ovócito 2, como eu estava falando, tá? Aí lançado aí para dentro da tuba. Aqui vocês estão vendo o ovário, esse aqui é o ovário, e aqui a franja da tuba para receber, né, o ovócito 2 que vai ser eliminado. Tá aí, ó, esse processo aí de eliminação do ovócito secundário, é isso que é considerado ovulação. Depois que ovula-se, aí precisa, como eu disse, fecundar, né? E aí, aqui vocês têm uma dúvida que é super natural, né? Ó, houve a fecundação, tá vendo? Então, o núcleo do espermatozoide entrou, mas essa célula aqui ainda é o ovócito 2. Ainda é o ovócito 2. Então, o que vai acontecer é, o núcleo do espermatozoide, ele não funde logo com o núcleo do ovócito 2, tá? Mas esse sinal aqui, desse núcleo presente, faz com que essa célula entre em meiose 2. Então, esse núcleo vai ser, né, vai passar por tudo aquilo que a gente viu na divisão celular. Né? Esse núcleo vai ser desconfigurado, né? Vai haver aqui a separação das cromátides, a formação de dois núcleos, só dois núcleos filhos, vai haver citocinese, mas aquela citocinese desigual. Então, vai ficar aqui um pedacinho de uma célula com um núcleo recém-formado aqui, que vai ser o outro glóbulo polar. Aí ele vai ser eliminado, e aí essa célula final é o óvulo. Aí, finalmente, esses dois núcleos se fundem, e aí o ovócito 2, que foi a célula que foi fecundada, momentaneamente ela deu origem ao óvulo, quando eliminou o ovócito, o segundo globo polar, perdão, e aí, quando ocorre a fusão, efetivamente, dos núcleos, aí já não é mais óvulo, né? Aí vai se chamar zigoto. É isso aí, meus queridos. Então, o que eu queria mostrar para vocês como características aí, né, da gametogênese era efetivamente isso. Então, deixo aqui